O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Na verdade, o dia de todos os santos é dia 1º de novembro. Por ser uma solenidade, a Igreja no Brasil lança para que seja celebrado no domingo seguinte, devido à importância, devido ao fato dos fiéis poderem participar com grande alegria dessa liturgia que fala da santidade. Vejam que primeiro eu gostaria de conversar com vocês alguns pontos muito interessantes dessa liturgia de hoje. Primeiro, a santidade não é algo que está fora de mim. A santidade é uma grande vocação, é um chamado que cada um de nós recebemos a partir do nosso batismo. E vejam que esse chamado não é só para o Papa, para o Bispo, para os padres ou religiosas, é um chamado para todos os batizados. Aí a gente poderia se perguntar, no que consiste a santidade? A santidade não é algo difícil, não é algo complicado, não é algo em que a gente está distante. Muitas pessoas acabam dizendo assim, eu não sou santo e também não dou conta de ser santo. Engano nosso. Santo, bem-aventurado, feliz, beato, quer dizer tudo a mesma coisa. Só que para que a gente entenda o que é santidade, primeiro nós temos que entender que tudo brota de Deus e nós só respondemos. Quem é o santo dos santos? É o próprio Deus. Ele é a fonte da santidade e Ele é a fonte do amor.
Para definir santidade, primeiro a gente tem que experimentar o amor de Deus, e só assim a gente consegue, nas nossas relações humanas, dar respostas amorosas. Então, o que é a santidade? A santidade começa na minha relação com Deus, quando eu permito ser amado por Ele, e aí esse amor transborda na minha vida, na relação com o outro, no trabalho, nos meus negócios, no trato com a minha família, em todos os lugares eu reflito essa experiência do amor de Deus. Isso é santidade de vida. Esse é o convite que a liturgia nos faz hoje. Para isso, nós temos leituras que nos ajudam a perceber o que de fato é a santidade. Primeiro, vale a pena a gente lembrar a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João. Lá vai dizer, na visão de João, olhando uma grande celebração na Jerusalém celeste, ou no céu, ou no paraíso, ele contempla uma celebração em que ele vê que lá no paraíso, lá no céu, tem 144 mil assinalados na fronte, portanto santos. O que seriam esses 144 mil? Esse número não é um número excludente, afirmando que só 144 mil vão para o céu. Não é isso não. Esse número, ele é a multiplicação das 12 tribos de Israel por 1000, o que na verdade demanda todo o povo de Deus assinalado na fronte a partir do batismo. Se a gente acompanhou alguma celebração batismal, nós vemos que um dos primeiros ritos é a assinalação da fronte com a cruz. Depois, somos ungidos ainda no batismo com o óleo do crisma, e ainda, quando crismados, quando confirmados, somos assinalados pelo bispo. Então vejam, esses assinalados na fronte são todos aqueles que passaram pela experiência batismal e fazem parte do povo de Deus. Aí, continua a visão, dizendo que além disso no céu há uma multidão que está trajada com vestes brancas e palmas na mão. A palma é a flor da ressurreição, porque ela é um pendão que sobe, ou seja, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É uma flor que procura o alto, assim como nós também desejamos o alto. E aí vejam que lá vai dizer que essa grande multidão veio de uma tribulação, onde lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente colocar roupa branca em sangue, ela não vai ficar branca, ela vai ficar vermelha. Portanto, aqui é um simbolismo da ressurreição. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é, na verdade, permitir-se ser guiado pelo ressuscitado, permitir-se ser amado por Deus para dar respostas amorosas. Aí a gente entende que a santidade é uma experiência com Deus, que vai se transbordando na experiência com os outros. Aí Jesus, no Evangelho, ele nos apresenta a nossa identidade. A gente chama o texto das bem-aventuranças como a autobiografia de Cristo. Ele escreve dele para que os seus seguidores vivam a identidade cristã. Então aqui nós teríamos que entender que a nossa identidade está toda escrita nessas bem-aventuranças. E vejam que quando a gente começa a olhar
a perceber e a contemplar essas bem-aventuranças, nós vamos vendo que é muito prático, é muito do dia a dia, é muito um convite nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos negócios, no trato com funcionários e superiores. Nós temos que aprender de cada uma dessas bem-aventuranças para vivermos a identidade cristã. Então, para eu dizer que eu sou cristão, volta e meia, eu teria que pegar as bem-aventuranças e avaliar. Olha, aqui eu posso ser melhor, aqui eu cresci, aqui eu dei passos de melhora, aqui eu ainda posso ser melhor, porque são as bem-aventuranças que vão direcionando a nossa santidade de vida. Primeiro, a gente precisa observar que no Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Assim como Moisés sobe no Monte Sinai, anota os 10 mandamentos, entrega ao povo de Deus e ainda diz assim: olha, aqui está o nosso código de conduta, o nosso jeito de viver a partir de agora. Jesus sobe um monte também aqui no Evangelho, se senta. O sentar-se na Bíblia quer dizer uma imensa liberdade e anuncia as bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças são o nosso código de conduta do Novo Testamento. Por isso eu disse que a nossa identidade se baseia nesse código das bem-aventuranças. Então, Jesus começa a narrar: feliz ou bem-aventurado ou beato. Inclusive, se as pessoas chegarem a dizer a vocês que vocês são beato da igreja, beata da igreja, beato do padre, agradeça, porque beato e beata quer dizer uma pessoa feliz, uma pessoa identificada com Deus, uma pessoa realizada. Então, beato e beata não é ofensa, pelo contrário, beato e beata é elogio. Se alguém se incomodar e te disser que você é beato ou beata, lembra de agradecer, porque está dizendo o quanto você é cheio ou cheia de Deus. E aí Jesus então começa: feliz ou bem-aventurado é você se for pobre em espírito, porque vai entender do reino de Deus. O que é a pobreza em espírito? O pobre em espírito, ou o santo, é aquele que não coloca nada e nem ninguém acima de Deus. De Deus, sendo único, nós dependemos. Então, o pobre em espírito não é avarento, não é apegado, não é, na verdade, uma pessoa que fica presa a bens, porque sabe que tudo isso passa, e o que vai permanecer é, na verdade, o bem que fizemos. Ser bem-aventurado na pobreza de espírito é não ser apegado, avarento e avaliando a vida a partir do ter e não a partir daquilo que nós somos. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. De que aflição Jesus está falando? Da aflição que só sente aquele ou aquela que não concorda com o mal, com a maldade, com a mentira, com atitudes que são contrárias à bondade de Deus e contrárias à santidade. Quem tem repulsa à maldade, quando vê a maldade, fica aflito. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado você nos momentos de aflição, porque vai ser consolado. Depois Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão tem tudo a ver com a paciência, com olhar o outro sem pressa, com atitudes de não julgamento. Sabe, minha gente, ninguém nasce paciente, ninguém nasce manso. Basta observar uma criança, quando ela quer alguma coisa, ela começa a chorar, ela grita mesmo, porque na verdade ela quer ser atendida
naquilo que ela está gritando e pedindo. Só que nós, adultos, nós temos que ter a paciência e a mansidão como decisão. Às vezes a pessoa chega e diz assim: ai, padre, eu sou muito nervoso, eu sou muito nervosa, eu estouro, eu xingo. Sabe, minha gente, a paciência é exercício. E também o nervosismo, o estourar, o esbravejar é uma escolha. E Jesus vai dizer que feliz e bem-aventurado são os mansos e não os nervosos. Continuando então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A fome e a sede não nos deixa viver. Portanto, uma pessoa com fome e com sede, ela tende a morrer. Só que aqui Jesus vai dizer: fome e sede de justiça. Feliz é aquele que não aceita de jeito nenhum a injustiça, a enganação, a corrupção, a mentira, porque sabe que isso não é de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem é misericordioso? Quem não guarda rancor, ódio, desejo de vingança, ranço, asco, ressentimento. Tudo isso é, na verdade, falta de perdão. Bem-aventurado é aquele que não guarda dentro de si aquilo que pesa, porque isso não traz felicidade. Feliz é aquele que perdoa, porque à medida que ele perdoa, ele recebe o perdão divino. Bem-aventurado é o puro de coração, porque ele vai ver a Deus. O puro de coração é transparente. Na segunda leitura, ouvíamos que um dia veremos Deus face a face. Ver a Deus face a face é nessa transparência. Então, o puro de coração não é malicioso, não tem olhos ruins, não fica julgando o outro, não olha o outro, na verdade, só a partir do erro. O puro de coração tem um olhar purificado e olha a partir dos óculos de Deus. Jesus continua: bem-aventurado os que promovem a paz. Promover a paz, na verdade, não é somente um ato de evitar a guerra. Eu promovo a paz nas pequenas coisas. Eu promovo a paz quando eu não uso a minha língua para fazer fofoca. Eu promovo a paz quando eu não falo da vida do outro sem saber. Eu promovo a paz quando não fico com mexerico, com leve trás. Uma pessoa que é de leve trás, ela sempre promove briga, ela sempre promove discussão. Então vejam, santo é aquele que guarda a língua, que fala pouco, que fala o necessário e que sempre pensa que aquilo que ele vai falar vai promover a paz ou vai promover a discórdia. E aí, quando eu entendo que santidade é no dia a dia, é no cotidiano, é desenvolver em nós círculos de virtude, eu vou perceber que aqueles que têm círculos de vícios na vida vão criticar a gente, vão inclusive questionar nossa postura. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos, criticados, injuriados por causa da justiça. Por quê? Onde há mentira, onde há enganação, onde há incoerência, esse círculo de pessoas tendem a criticar aqueles que vivem a verdade, a honestidade e a bondade. Aí, quando a gente olha que santidade não está longe de nós e nem é difícil, são escolhas que a gente faz no cotidiano, a gente percebe e tem certeza que não é santo a hora que está aqui sentadinho dentro da igreja, porque a hora que está aqui sentadinho, está quietinho, está rezando, está santo mesmo. A gente é santo quando sai porta para fora e tem que lidar com a família,
e tem que lidar no trabalho, com o outro, com os negócios e tudo assim. É nessas situações que nós vamos mostrar o nosso nível de fé e a quem nós seguimos e a identidade que temos. Eu desejo a todos que cada um seja muito feliz, porque feliz é aquele que é bem-aventurado, é aquele que é santo. Ser santo é exatamente beber desse amor de Deus e transbordar felicidade onde nós estivermos. Que todos os santos e santas de Deus intercedam por nós, para que um dia estejamos lá com eles, a celebrar a Jerusalém celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.